Aline, bom, boa noite, né? Eu sou o Cláudio, eu sou Lead Solutions Architect na Sensidia, né? Eu venho trabalhando com Mesh, assim, há algum tempo. Eu comecei a estudar isso em 2017, quando começou o Istio a começar a florescer, né? Lá na versão 06, 07, 08. E a gente, junto com a equipe lá na Sensidia, a gente pôde estudar muito sobre o Istio, né? Então, a gente quer compartilhar um pouco das nossas experiências com o Istio. Então, no final a gente vai ter uma demo, toda a demo vai ser composta pelo Istio, né? Um projeto open source, se você quiser utilizar, fique à vontade. Depois o código vai estar no GitHub também, para que vocês brinquem lá, subir um Minikube ou subir um cluster em qualquer nuvem, você consegue reproduzir isso em qualquer cluster, beleza? Então, aqui está um pouquinho da nossa agenda, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a timeline da arquitetura, né? Da onde a gente veio e por que a gente está aqui hoje, né? Quais foram o que nos impactou para chegar nas soluções atuais, né? A gente vai falar um pouquinho da explosão de microservices, né? Não é de hoje que microservices vem sendo debatido, né, na comunidade. A gente tem discussões acaloradas sobre quando e por que utilizar, ou quando ou nunca utilizar, enfim, cada um tem uma opinião, mas houve uma grande adesão da indústria nisso, né? A gente vai falar um pouquinho o que o Service Mesh né? O que de fato é essa nova infraestrutura e que isso nos ajuda, na minha opinião. Service Mesh, depois de Microservices, né? Service Mesh foi o novo Rising, assim, né? Era aquela coisa que você olha e fala, pô, isso aqui, de fato, depois do Microservices, isso me ajudou muito, assim. Então, Service Mesh, na minha opinião, é um ponto fora da curva, assim, no contexto de Microservices, né? Você vê muita discussão sobre Event Driven e tal, que é muito importante, mas Service Mesh trouxe, na minha opinião, os novos trends, né, para microservices, né? A gente vai falar um pouquinho de Istio e depois a gente vai fazer a demo, né? Eu tenho alguns YAMLs aqui para a gente aplicar lá. Então, só rapidamente aqui, né, falar um pouco da Sensidia, né, o que a Sensidia faz. A gente trabalha basicamente voltado à modernização de arquitetura, APIs, modelos de arquitetura como Event-Driven, trabalhamos com a governança, né. A gente tem uma solução de API Management bastante robusta. A gente está lançando a nossa nova ferramenta de Mesh também, baseada no Istio. Então, a gente teve a oportunidade de aprender bastante sobre o Istio. Então, a gente tem consultoria especializada sobre APIs, sobre microserviço. Então, se você quiser conversar com a gente, é um prazer receber vocês, né? Ou agora, ou virtualmente, mas se vocês quiserem trocar ideia, sempre que vocês quiserem, por favor, venham até a gente, né? Então, rapidamente aqui, né, sobre um pouquinho da timeline de arquitetura, né? Quando a gente fala de arquitetura, a gente teve um histórico, né? E por que desse histórico, né? O histórico basicamente começou mais ou menos assim, no histórico mais atual, né? A gente começou em 92 ali, veio o modelo MVC, né? Model View Controller. A gente tinha uma única unidade de deployment ali, né? A gente tinha nossos modelos, tinha a nossa lógica, o view ali que mostrava os nossos dados, basicamente, e depois a gente teve o controller que faz algum tipo de orquestração entre a view para chegar no model, né? Esse modelo foi bastante, e é utilizado até hoje, né? E é muito útil no dia de hoje, mesmo com a arquitetura do microservice, mas a grande sacada naquela época é que era um único bloco de deployments, né? A gente colocava-se muitas funcionalidades nesse cara, a gente tinha algumas layers ali, mas era um único unidade de deployment, né? Nos anos 2000, né, veio o rising do SOA, né? A gente viu uma série de ferramentas, né, que falavam que resolvia o problema do SOA, Event Service, orquestração, coreografia. E uma coisa que a gente já começa a notar, né, é que no SOA a gente já pegou aquele blocão, né, aquela única unidade de deployment, a gente já falou, cara, vamos tentar criar um serviço aqui especializado, por exemplo, para o envio de e-mail. Vamos aqui criar um serviço aqui especializado para o envio de CNS. Vamos criar um serviço aqui de consulta do CPF, né? A gente já falou, cara, eu acho que quebrar isso me ajuda a dar manutenção, me ajuda a ter um lugar único de responsabilidade. Isso eu consigo desenvolver talvez melhor, né? Então, SOA
a gente começa a ter uma ideia de, cara, vamos quebrar um pouquinho o nosso software, né? O que foi popularizado pelo SOA foi, na verdade, os barramentos, né? Então, a gente teve um boom de barramentos e ferramentas de barramentos, né? Aí, próximo a 2003, mais ou menos, a gente teve a chegada do Event Driven Architecture, que eu acho o modelo atual até hoje, né? Tipo, não é um modelo tão recente, mas é um modelo que nos ajuda muito a fazer software, né? Eu gosto muito de características de desacoplamento e de criação de eventos, né? De nomes de eventos que representam alguma coisa. Eu acho isso muito legal, assim, me ajuda a desacoplar a arquitetura de uma maneira bastante eficiente. Eu posso criar novos eventos, eu posso ter uma outra aplicação que consome aquele evento, faz o negócio com aquele evento. Então, a gente já comeu de novo, né? A gente pegou e falou, cara, aquela função que era grandona, aquele monte de código que era grandão, vamos tentar splitar, vamos criar eventos, vamos segmentar essa parada, né? 2013 começou a surgir os primeiros papers aí, né? Os primeiros papers de microservice, né? Martin Fowler postou no blog dele sobre a ideia de microservice, de você ter autonomia, de ele ser um deployment isolado, de ele ter a responsabilidade dele, né? Características de Domain Driven Design, né? Bounded Context, 2013. E 2015 a AWS finalmente lançou o primeiro produto de nuvem, né? De serverless, né? Que foi o Lambda. Então, se a gente olhar cronologicamente, né? A gente vê que, cara, por algum motivo a gente começou a quebrar os nossos softwares em peças menores. E por que a gente quis quebrar esses nossos softwares em peças menores? Porque é muito mais fácil para a gente gerenciar, manter o nosso código, né? É muito mais fácil para as nossas equipes trabalharem nele, eu consegui paralelizar o meu trabalho, né? Então, Microsoft nunca veio da ideia de, cara, tipo, quebrar o software por quebrar, né? Sempre a ideia dele foi paralelizar, sobre sempre melhorar a experiência, entregar software de uma maneira mais adequada, né? Mas o importante é notar que a gente foi quebrando softwares em menores partes, né? Então, cara, hoje, no que atualmente, né? Hoje a gente tem o nosso contexto é uma explosão de microservices, né? Então, você vê nessa figura, eu acho bastante legal, porque você já vê características de microservice, né? Você vê aqui um módulo, um microservice aqui, né? Shipment, que foi escrito em Java. Você vê que a interface dele foi exposta usando o padrão REST, né? Então, um padrão bastante usado, né? Java bastante utilizado. Por outro lado, você vê um outro aqui, um payment, né? Um microserviço de payment escrito em Kotlin. Então, a gente já vê alguma diversidade tecnológica, né? Que não era comum nos monolitos, né? Dos monolitos você tinha aqueles framework full stack, né? Tipo, desde o início até o fim, né? Todas as layers da sua aplicação. Aqui a gente já vê uma diversidade um pouco tecnológica, né? Comunicações, por exemplo, comunicações síncronas, né, que é o caso do gRPC aqui, né, outro modelo de comunicação bastante eficaz, bastante performático, é um cara que vale a pena dar uma olhada, né, um modelo síncrono. Aqui a gente vê o order chamando payment, usando a MQP, né, que já é um modelo, um protocolo em cima do TCP que dá características de durabilidade. Então, o que a gente pode ver aqui, diversidade tecnológica, né, Java, Kotlin, Go, a gente vê diversidades de protocolos na utilização, né? Alguns até na serialização, no caso do gRPC. Então, a gente lida com uma gama de tecnologia maior. Na verdade, a gente consegue endereçar melhor os nossos problemas, né? Aqui, o cuidado que a gente deve tomar é para que não vire uma explosão de tecnologia e a gente não consiga gerenciar isso depois do nosso parque tecnológico. Mas é importante aproveitar essa característica desse modelo de arquitetura, né, arquitetura de microservices, e você aproveitar essa heterogeneidade tecnológica, beleza? E normalmente, né, você tem uma API Gateway aqui na frente, diversos modelos de integração, né, e uma característica bastante relevante quando a gente fala de microservice é cada microservice ter o seu banco de dados, né? O data ownership é muito importante, cara, isso vai te garantir a sanidade aí por um bom tempo, beleza? Cuidado com o shared database, que pode dar problemas de performance e problemas de consistência nos seus dados, né? Mas, cara, por que as companhias, na verdade, tipo, se a gente vê, a gente está falando de diversidade tecnológica, a gente está falando que, teoricamente, para as companhias é um complicador, a gente está falando de múltiplos protocolos, mas por que as companhias querem usar a microservice, né?
Porque as companhias, elas acharam que isso fazia muito sentido. Porque, na verdade, as companhias, elas têm, né, não tinham, ela tem alguns grandes problemas. Por exemplo, quando você trabalha com um modelo de arquitetura monolítico, né, ou monolito, você tem você acaba consumindo mais tempo para fazer entrega de software em produção, né? Porque a característica do monolítico é você ter muitas funcionalidades num único bloco de código e que normalmente não são muito bem modularizadas. Então, de maneira que você pode mexer numa funcionalidade e quebrar outra. Então, você precisa de um ciclo maior de teste, porque você tem muitas funcionalidades ali naqueles caras. Então, demora-se bastante, né, para colocar o código em produção. Da mesma maneira, esse tempo que você executa precisa para executar teste é porque você tem muitas features. Então, você demora para entregar porque você tem que executar uma suite muito grande de testes, né? O que não é tão desejado, né? Outra coisa que as empresas, alguns clientes vêm falar na Sensidia, nos informam, né, sobre os problemas que tem, tecnologia, depreciação da tecnologia, né? Pô, meu monolítico foi escrito naquela linguagem, com aquele framework full stack, e hoje aquele framework não tem mais suporte da comunidade. E eu preciso usar uma nova feature e aquele framework não tem suporte. Como que eu vou lidar com essa situação? Eu preciso migrar daquela tecnologia, eu preciso sair, porque eu não vou conseguir evoluir mais meu produto naquilo, né? Não existe mais suporte da comunidade. A gente vê uma grande variedade de empresas que escolheram uma tecnologia e hoje não tem suporte e acaba tendo problema para manter isso, né? Alguns casos também relacionados à limitação de carga, né? Ou seja, empresas têm um monolítico e normalmente quando você escala monolítico é por clone, né? Você cria uma nova stack daquele cara, e nem sempre essa stack gerencia muito bem normalmente se você colocar duas máquinas ali, não significa que você atende o dobro, né? A gente sabe que tem alguns probleminhas, a gente acaba não tendo a gente tem problemas de limitação de carga, né? E esse eu acho bem relevante para a gente, né? É developer on board, né? Cara, o desenvolvedor, para ele começar a fazer algum código ali, até ele entender aquela base de dados gigantesca, a divisão lógica do módulo, que não é bem um módulo, que normalmente está bagunçado ali, é muito grande. O cara demora muito tempo para ele criar uma feature e pôr isso em produção, né? Esses são os problemas que as empresas, cara, elas vivem com isso, assim. Então, elas vêm até nós e falam que se microservice é uma boa saída, né? E, na minha opinião, o microservice é um excelente padrão, especialmente quando você trabalha com código legado. Eu acho isso muito legal, assim. É uma coisa que eu mais aproveito desse modelo de arquitetura. Mas você fala, Claudio, como que esse microservice se aproveita do legado, né? Muitas vezes o nosso trabalho por exemplo, você tem um e-commerce, né? Aqui a gente está falando um caso hipotético, né? Você tem um e-commerce e você tem um módulo aqui de shipments que na prática ele deveria estar modularizado, nem sempre é isso, mas na prática ele deveria estar modularizado com as funcionalidades ali, e chega o seu PO ou algum requisito do negócio e fala, cara, a gente vai pegar aquele shipment e a gente precisa expor aquele serviço via Pay REST, porque a gente tem um potencial parceiro chegando. Aí você para e fala, cara, eu demoro demais para atualizar esse cara. Se eu for fazer todo o teste que eu tenho que executar no meu e-commerce inteiro, as diversas funcionalidades aqui, eu vou demorar muito. Pode ser, dependendo do caso, uma boa ideia, e é aqui que a gente acaba sugerindo, né? Que você tire algumas funcionalidades relacionadas a shipment e crie um serviço, aqui chegam os requerimentos da API, né? Você cria um serviço aqui do lado, um serviço apartado, né? Que atende APIs REST, que tem uma tecnologia mais nova, né? Que você consegue mais velocidade de desenvolvimento, mais estabilidade na tecnologia, né? E você cria o serviço do lado, né? Daí todo esse serviço vai ser responsável por gerenciar, por responder as APIs REST sua, né? E, cara, de repente, depende da situação, né? Mas aqui, hipoteticamente falando, ele pode fazer uma chamada para o seu monolito para fazer uma chamada de função, por exemplo, né? Então, é muito importante que o microservice ele não vai destruir seu monolítico, assim. Ele pode conviver, né? A verdade é que você pode repaginar o seu monolítico colocando funcionalidades ali nos seus microservices e interagindo com eles, né?
Da mesma maneira que, por exemplo, chega um novo requisito de marketplace, né? E, cara, você não vai colocar esse requisito inteiro no monolítico, né? Porque vai atrapalhar o seu desenvolvimento, você vai ter mais trabalho para fazer. Você pode criar um microservice e fazer chamadas a funções do monolítico que atende uma compra, por exemplo. Você pode colocar essa regra. A ideia é que você possa, né, construir alguns serviços que interajam talvez entre eles e talvez com o monolítico e modernizando a sua arquitetura, né? Eu acho que, nesse caso, é o melhor caso de uso para a utilização do microservice. Você trabalhar com o microservice e se beneficiando de algumas características ou funcionalidades do monolítico, né? Então, tem alguns casos, alguns cases que a gente trabalhou que a empresa opta por remover, né, a estratégia de migração total do monolítico e destrói o monolítico, né, usa padrões como, por exemplo, Strangler Application para tirar a funcionalidade. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Paulo Ferreira, naquela ilustração de arquitetura de microserviços, podemos assumir que cada uma daquelas entidades ainda pode se tornar um pequeno monolítico, ou avançaríamos ali mais um pouco chegando em nanoserviços? Bom, Paulo, obrigado pela pergunta, primeiro, pela iteração, né? Pela iteração. Cara, eu não... microserviço, ele tem um nível de granularização, né, um pouco maior do que um serverless, assim, né? Então, eu não vejo, pelo menos eu não acho muito boa prática você criar, eu já vi alguns casos, alguns cases, né, de alguns eventos que eu pude participar, que, por exemplo, eles colocam um service per entity, ou entidade por serviço. Cara, eu não acho isso uma boa prática. Eu acho que a ideia é você, baseado nos seus domain experts, né, nas pessoas que conhecem o domínio, que você chegue no nível de granularidade razoável, nem muito fino, nem muito grosso, né? Atendendo um específico parte do negócio, né? Então, essa ideia de nanoserviço, eu confesso que eu acho que exponencia o problema que a gente vai falar daqui a pouco de microservices, beleza? Então, cuidado, na minha opinião, cuidado com o nanoserviço, né? Então, a gente chega nessa funcionalidade, nesse contexto, né? Que você tem o API Gateway, o usuário chama ele, toda a proteção é feita pelo API Gateway, né? Só que daí a gente já vê umas paradinhas, né? Alguns probleminhas ali que você vai ter que lidar, né? Primeiro que seu código que rodava aqui no monolítico não tem interação de rede. Ou seja, se caísse o seu monolítico, não funcionava aquela funcionalidade inteira e você era prontamente alertado, né? Agora, a gente tem iterações sobre rede aqui, né? A gente vê o API Gateway pulando para cá, esse cara pulando para cá, esse cara pulando para cá, esse pulando para cá. E, cara, uma das coisas que a gente sabe é que a rede ela não é confiável, né? Que a rede ela não é estável, que a gente tem limitação de banda, uma série de problemas que a gente tem que lidar que a gente não tinha no monolítico, né? Então, cara, a gente foi para microservices, cara, fazia muito bem, a galera de negócio ficou muito contente com isso, porque a gente entregava mais features, só que daí a galera da operação começou a ficar brava com a gente, porque falou, cara, eu tinha um negócio para gerenciar, agora eu tenho muitos. E essas coisas falham. Como que vocês estão lidando com isso, né? Então, essas comunicações de rede, elas são problemáticas, a gente tem que lidar com elas. Existem padrões para isso, como, por exemplo, o Circuit Breaker, como Bulkhead, como Retries, que você pode olhar, esses padrões, eles resolvem um problema comum, né, e implementá-los. Mas daí, cara, quem trabalhou com o Netflix OSS, né, lembra disso, lembra do Hystrix, lembra do Ribbon, que nos ajudava com descoberta de serviço, lembra do Fame, que nos ajudava no consumo de serviços. Aí a galera falou, cara, tipo, primeiro que isso só roda para Java, né? E segundo, que é só rede que a gente precisa lidar. A gente está falando de rede, a gente não está falando de outro elemento. E daí começou a surgir essas ideias da comunidade, né, cara, do conceito do Service Mesh. O que é basicamente Service Mesh? Service Mesh é uma rede configurável, né? Ou seja, é um ecossistema que você consegue facilmente configurar. Normalmente, o ecossistema que esse cara habita é ali dentro dos seus microservices, naquela comunicação lateral, né? Ou inter-process communication, como a gente pode ver aqui, né?
o que é chamado de Inter-Process Communication é aqui dentro, né? Essas comunicações, elas são muito maiores do que é daqui de fora de API, né? Porque uma chamada de API acaba resultando em uma série de chamadas internas, né? Então, isso é chamado Inter-Process Communication, né? Usando APIs via rede, né? Então, simples, cara. Service Mesh é um ecossistema que permite com que você envie algumas configurações para ele e que ele consiga reagir e proteger suas aplicações, né? Basicamente, o conceito é bastante simples, né? Se a gente pensar em termos de diagrama de arquitetura, em Big Picture, né? Você tem um control plane, né? A maioria das implementações de Service Mesh, você tem um control plane, ou seja, uma cabeça pensante ali, né? Que onde se compila as configurações, acha o jeito mais performático para mandar para o ecossistema, né? E aqui esse é o ecossistema, que é chamado de data plane. Por que data plane? Aqui é onde as suas aplicações residem, né? Aqui, por exemplo, né, a gente está vendo uma app, né? Uma aplicação que tem um container aqui. Essa aplicação ela tem um sidecar, a gente vai ver a importância desse sidecar daqui a pouco. E elas se comunicam via sidecar, né? Então, a parte importante, onde nossos serviços, os microserviços de e-commerce, por exemplo, residem no data plane aqui embaixo, né? E o control plane, ele consegue enviar configurações para o ecossistema de data plane, beleza? A parte importante, o que o sidecar resolve para a gente? Por que eu não preciso mais me preocupar com algumas coisas, requisitos não funcionais de rede? Porque, na verdade, o sidecar, que é um pequeno web serverzinho, ele me ajuda a configurar circuit breaker, ele me ajuda a configurar rate limit, ele me ajuda com tracing, ele me ajuda a colher métricas, e ele me ajuda, e isso é a parte que eu acho mais relevante e a parte mais legal do Service Mesh, na minha opinião, é a parte de autenticação e autorização. Então, lembra, já que a gente tem um sidecar aqui na frente da nossa aplicação, né, que nos ajuda com o tráfego de saída e entrada, cara, nada mais justo do que eu colocar essas funcionalidades nele, né? Então, a gente vai ver como que a gente pensa na aplicação, né? Na arquitetura e na solução em geral, né? Então, quando a gente fala de Service Mesh, para essa demo que a gente vai começar daqui a pouco e para o conteúdo que a gente vai falar aqui, a gente está falando basicamente de Kubernetes e de Istio, né? Por que Kubernetes e por que Istio? Porque Kubernetes é o orquestrador mais robusto hoje de containers que a gente tem à mão, né? Kubernetes é um ecossistema gigantesco, né? Com uma série de projetos open source que tem uma evolução absurda, agressiva, né? E é muito estável e tem suporte de grandes empresas como Google, IBM, Red Hat, enfim, uma série de empresas, né? E o Istio, que é o projeto mais, na minha opinião, mais legal quando se fala de Service Mesh, porque ele tem uma série de features, né? Como gerenciamento de tráfego, segurança, circuit breaker, toda essa parafernália, e é open source. Eu não preciso me preocupar com nada, eu não preciso pagar uma licença para instalar o Istio. Eu só preciso saber gerenciá-lo, né? Então, a gente vai falar sobre Kubernetes e Istio, beleza? E como que funciona em termos de infraestrutura o Istio, né? O Istio, ele começou um bom tempo, né? E a ideia dele é bastante simples. O control plane dele era dividido em 4 microservices aqui, né? Você tinha o pilot, que quando a gente faz algum tipo de configuração, né? Ou quando eu, desenvolvedor, ou como eu, Ops, né? Envio uma configuração para o Istio, eu interajo com esse cara aqui. É esse cara que ele compila, ele ajusta as informações da melhor maneira possível e faz o spread, né, para os sidecars aqui, né? Então, aqui, por exemplo, eu poderia ter um order e eu tenho um sidecar aqui que foi configurado pelo pilot, né? Depois eu tenho o Galley ali para gerenciar a configuração distribuída, né? O Citadel, que é um cara muito importante, que é o cara que nos ajuda a distribuir certificados ali na nossa infraestrutura. Então, o Istio consegue distribuir certificados MTLS short-lived, o que é muito bom, cara, dá uma segurança muito grande na nossa aplicação, porque a gente precisa, daí nesse caso, com o MTLS, a gente precisa de certificado nas duas pontas, né? Tanto do client quanto no server, então as duas pontas são seguras, né?
O mixer que é um componente que me ajuda com policy e telemetria, né? A parte importante aqui é que o Pilot ele envia a configuração para cada proxy. E esse proxy ele consegue viver sozinho. Todas as configurações de rota estão neles. Todas as configurações de autenticação estão neles. Então, cada instância desses caras aqui sabe todo o ecossistema. Beleza? Ele consegue se resolver. Então, o Istio, ele utilizava, né, e óbvio, né, toda a comunicação acontece pelo proxy usando alguns protocolos padrão de mercado, né, como HTTP1, HTTP2, gRPC ou TCP, né, com ou sem MTLS. Então, o Istio ele tinha uma arquitetura da microservice, né, quando a gente fala na versão 0.8 até a 1.5, porque, na verdade, a comunidade, o Istio, ele responde muito rápido à comunidade. Essa é uma grande sacada do Istio, na minha opinião, e é o que faz ser ele uma boa saída para projetos open source, né? A comunidade falou, cara, desencana, tipo, ó, do jeito que vocês estão fazendo no microservice, tá dando muito trabalho para a gente manter. São 4 instâncias, essas coisas caem, não tem resiliência entre eles, o contrato não é tão firme, o que eu rodo na 1.3 não roda na 1.4. Faz o seguinte, velho, isso está mais atrapalhando. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um binário único e vamos melhorar a experiência para quem está operando, o Istio. E foi isso que aconteceu. Então, o Istio hoje é só um único binário, né? Que tem todos aqueles caras lá dentro dele, então, um único sistema para você tomar conta. E o resto continua igual, né? Então, esse é o sistema do Istio. O que o Istio usa como sidecar, né? O Istio utiliza o Envoy, que é o que a galera chama de Agent Service Proxy, né? É o service de borda ali, o que fica perto da saída das suas aplicações. Ele é feito em C++, né? Ou C++, né? É extremamente performático, cara. Não tem... E algumas features dele que o Istio é bastante interessado, como, por exemplo, o gerenciamento de certificado via APIs, como gerenciamento de rotas via APIs. Eu não preciso fazer um restart desse cara. Então, nessa parada que a gente quer. A gente está falando de aplicação Cloud Native, né? Eu ter que parar o meu serviço ali para rodar, cara, para subir uma configuração, não faz o menor sentido, né? Então, o Envoy nos ajudou muito. Então, na minha opinião, e eu concordo muito com esse cara aqui, né, com o Christian Posta, que é um cara bastante influente no Istio, ele fala que o Envoy Proxy é um cara que ele foi desenhado para ser o escudo do desenvolvedor contra os problemas de rede. Mas mais do que isso, ele é um processo que roda separado da sua aplicação. Ele não usa características de agents, como era comum para a gente nas aplicações Java. Quem usou algum tipo APM, por exemplo, New Relic, ou o próprio Atypical Dynamics, a gente rodava no modo agent. Não é muito eficiente, porque roda no mesmo processo ali e não é tão legal. O Envoy roda separado, um processo separado, um container separado, beleza? Então, antes do modelo, e para mim isso foi o que quebrou, que foi uma inovação muito legal assim no que tange a microservice, né? Que antes a gente fazia esse tipo de coisa, né? A gente tinha um pod do Kubernetes aqui, um padrão, tinha um container aqui dentro, você codava a sua aplicação, né? Aqui está meu binário da aplicação. Eu colocava layers de business, né? Que é o que deveríamos fazer, né? A gente deve codificar não para infraestrutura e para o negócio, né? Tinha uma camadinha de business, mas tinha uma porrada de outros requisitos não funcionais que a gente lidava, ou ortogonais, né? A gente tinha que lidar com Service Discovery, né? A gente tinha que lidar com Load Balance, a gente tinha que lidar com resiliência, a gente tinha que lidar com traces e com métricas, né? Então, o meu binário, ele não gerenciava só business. Ele gerenciava muito mais que isso. Ele gerenciava quase uma infraestrutura, né? Porque eu tinha que ter todos esse parafernália dentro do cara. E depois, com o advento de Service Mesh, aí ficou bem mais de boa para mim. Aí eu fico bem mais feliz quando eu vejo esse tipo de modelo, né? Porque eu tenho meu container de aplicação aqui, só tenho a minha camada de business, então, esquece problema não funcional. Isso é uma vantagem quando a gente fala de arquitetura distribuída, né? Se eu quiser chamar alguém, eu delego para a infraestrutura, e é exatamente o que eu faço. Se eu quiser chamar o pod aplicação B, eu delego para a infraestrutura, que é a minha infraestrutura sidecar, e ela entrega a mensagem para o Service B.
né? Veja que eu não preciso me preocupar com detalhes, por exemplo, Service Discovery, com Load Balance, Resiliência, Tracing, porque o Envoy sabe exatamente na onde ele tem que chegar e como ele vai chegar lá. Então, essa característica não fica mais dentro da minha aplicação, fica no Envoy. A parte importante é que o Envoy, o Istio, na verdade, né? Aqui é o namespace de rede do pod. O Istio, ele enforca, entre aspas, assim, né? Todo o tráfego de saída e de entrada. Então, ninguém mais consegue chegar nesse nível de aplicação. Se você quiser chegar ou sair, você obrigatoriamente passa por sidecar, e isso é feito usando IP-tables, beleza? Do próprio pod. Então, ninguém consegue dar uma roubadinha e chamar aqui direto. Todas as saídas passam pelo container e todas as entradas passam pelo container. E no ecossistema de API Gateway, né, e Service Mesh, né? Para a gente, tem alguma pergunta aqui? Bala, Carlos, o que eu posso remover da minha aplicação quando eu uso Service Mesh? Cara, você pode... uma coisa... Peraí, peraí, rapidinho. Blog aqui. Você pode remover todas essas camadas aqui, esses elementos aqui, que no ecossistema Java é muito relacionado a Spring Cloud, Netflix. Eu escrevi um livro sobre o Spring Cloud, eu tive experiência de escrever um livro, o livro foi publicado pela PECT, e o meu livro saiu em 2018 e era basicamente sobre esse negócio, sobre colocar essas responsabilidades. Daí veio a galera com o Service Mesh e quebrou o meu livro e agora mudou o jeito de fazer. Então, você pode retirar Service Discovery, você pode tirar Load Balancer, você pode tirar resiliência e você pode tirar métricas e trace. Então, isso é muito, muito importante, beleza? Eber, já te fala, já te respondo, beleza? Então, aqui a gente vai falar da diferença dos dois, né? E muito tempo na comunidade se discutiu, né, sobre o que é responsabilidade de um gateway de borda e o que é responsabilidade do service mesh. Para a gente aqui na Sensidia ficou bastante claro quando a gente fala disso, cara. Por quê? O API Platform, serviços de gateway, né? Cara, ele protege e ele nos ajuda, na verdade, muito mais com o consumo de um cara externo à minha empresa, né? Ou seja, um cliente que não está na minha infraestrutura, um cliente que eu tenho que ter um developer portal, um cliente que eu tenho que trabalhar no onboarding com ele, um cliente que eu não confio tanto na infraestrutura dele. Então, eu preciso colocar rate limiting, eu preciso ter uma infraestrutura separada para isso. Ele é o que as empresas chamam de DMZ, né? Que é o API Platform. Então, esse tráfego para a gente chama de tráfego norte-sul, né? Na literatura você vai encontrar muito isso. Esse tráfego que passa entre as redes, né? Entre a rede aqui A e B e vem fora. Então, esse cara é um cara muito mais que você pensa no consumidor final ali, né? O fluxo vem de fora. E o Service Mesh, né, a infraestrutura de Mesh, é para essa paradinha aqui. É para os nossos microserviços, né? Veja que essas comunicações ela acontecem com muito mais frequência do que o gateway, porque, como eu falei, uma chamada de API normalmente toca 7, 10 microservices aqui, né? E essa comunicação. E esse tráfego, ele é interno. Esse tráfego é chamado de leste-oeste. Então, para a gente, na Sensidia, na verdade, né, a gente acredita que o API Management é uma boa ferramenta para você pensar em documentação de desenvolvedor, sobre developer programs, sobre governança, sobre contratos de API. E essa ferramenta é muito mais direcionada para criadores de API, consumidores de API, né? Enquanto que Service Mesh é muito mais para operação, DevOps e galera que mexe com microservices, né? A gente quer olhar ali sobre observabilidade, gerenciamento de tráfego, retries, timeouts e resiliência da configuração. Beleza. Quais protocolos podem ser utilizados para comunicação entre serviços, Eber? Cara, a gente na Sensidia, a gente tem algumas experiências que nos ajudaram e nos deram muito sucesso, assim. Por exemplo, a gente acabou utilizando o gRPC, né, que tem uma leveza bem legal, assim, no sentido de que ele é baseado no HTTP2, né, que o conceito do HTTP2 é Stateful Connections,
comunicação binária, essas paradas e contrato forte, cara, gRPC nos ajudou muito, assim. Em termos de performance foi muito legal e até em termos de economia de banda. Então, tipo, como a gente falou, né, o HTTP ele é binário, né, o HTTP2 ele é binário e o 1 não é. Então, a gente consegue economizar banda e nos deu uma vantagem bem legal. Por outro lado, quando a gente às vezes precisa criar coisas mais duráveis, né, ou coisas que a gente pode processar em segundo plano, a gente acaba utilizando a MQP para isso. Porque isso eu tenho, ou MQP ou qualquer algum broker que me dá características de durabilidade na mensagem, né? Porque daí eu posso processar depois, eu posso economizar um pouco com infraestrutura, isso me dá uma facilidade de escalar mais legal, assim, beleza? Uma das coisas que a gente fez aí, Eber, que eu acho que é bastante legal, cara, a gente, nos serviços que a gente tinha dúvida sobre qual era a melhor camada ao se utilizar ali, que a gente tinha algum tipo de dúvida, a gente usou princípios de arquitetura hexagonal para proteger o adapter ali, ou a porta. Porque daí o meu negócio está protegido dentro do domain, eu consigo de uma maneira um pouco mais rápida trocar esses caras e melhorar a performance. Então, é bem legal. Beleza, Rodrigo? As chamadas de negócio entre APIs são consideradas EPC? Nesse caso, minha aplicação é que será responsável por utilizar gRPC ou transparente. Sua aplicação deve saber, Rodrigo. Você vai utilizar um outro modelo, né? Você vai usar o modelo de documentação Proto e a comunicação é HTTP2. Então, a sua aplicação ela tem que saber, ela tem que ter o cliente gRPC. O que é bem legal, porque gRPC é bem mais fácil de você gerenciar cliente, não é tão transparente. Você pode usar, como eu falei, né, a arquitetura hexagonal, ela te protege com portas and adapters ali, o seu negócio e dá uma flexibilidade legal. Lucas, tem Sérgio Gomes. Sérgio Gomes, quando usamos o balancer do Kubernetes, ele tira a necessidade do Eurica, podemos dizer que é um service mesh, esse recurso do Kubernetes. Ele não é um service mesh, Sérgio, porque ele não tem algumas características que o mesh faz, mas você pode, bastante, acho que 2 ou 3 casos que eu já tirei o Eurica, porque o Eurica, de certa forma, eu tenho que gerenciar o Eurica. Quando os services do Kubernetes, eu acabo deixando essa responsabilidade para o próprio Kubernetes. Então, isso me dá uma facilidade de integrar com outras coisas. Na minha opinião, Eurica, eu acho que não é uma boa ideia quando você utiliza Kubernetes. Eu iria para a ideia de usar o service do Kubernetes, que isso me dá uma garantia bem legal, porque eu posso usar o deployment, que tem um replica set, que mantém as instâncias rodando, enfim. Quando a gente fala de services do Kubernetes, né, e deployment, lembra, Sérgio, de deixar bastante claro e bastante bem definido o seu liveness probe e o seu readiness probe. É muito importante, cara, para que o Kubernetes saiba que sua aplicação está viva e ela pode receber tráfego ou não, beleza? Lembrando que o liveness, ele derruba a sua aplicação, ele mata o pod, e o readiness, ele tira a sua aplicação do pool de aplicações ativas para dar uma folguinha para ela voltar, beleza? Então, você pode substituir o Eurica pelo Kubernetes, só que, por favor, cara, preste atenção sobre os readiness probe, liveness probe da sua aplicação, beleza? Lucas já respondeu sua pergunta. Então, a gente acha aqui, né, que a gente é bastante bem definido para a gente o que um faz e o que o outro faz, então os dois vivem, né, os dois coexistem numa solução. API Management eu utilizo ali para a borda, né, para o consumidor, e mesh ali para minha galera de infra, né? Cara, massa, da hora, Claudio, você falou muito, cara, isso é muita conversa, né? Se é um fanfarrão, você está fazendo conversa, eu quero ver o código, né? Eu quero ver esse negócio funcionando. Então, a gente vai tentar fazer uma demo aqui, né? Lembrando que demo tem alguns problemas online, eu acho que é ainda mais perigoso fazer demo, mas vamos lá. Cara, eu tenho aqui, ó... Vocês conseguem enxergar bem aqui a linha de comando que eu estou fazendo? Se alguém puder responder aqui no chat. Se estiver ruim, por favor. Perfeito, beleza. Valeu, obrigado. Então, eu tenho um ecossistema aqui, né? Eu tenho 4 aplicaçõezinhas, a gente vai ver como elas funcionam daqui a pouco, mas tem um ecossisteminha aqui de microservice, né?
Eu vou começar agora aplicando algumas configurações de gerenciamento de tráfego, né? E daqui a pouco a gente vai ver elas funcionando. Então, estou aplicando umas configurações lá, basicamente configuração de rota relacionado à infraestrutura de mesh, né? A infraestrutura de mesh. Então, estou configurando, cara, ó, quando chamar esse endereço, vai para aquele, pode, quando fazendo essa paradinha. E agora eu vou rapidamente aqui, eu vou pegar e vou aplicar, né? Eu vou ficar chamando essa aplicação para gerar tráfego lá, né? Então, eu estou chamando um endpoint lá, estou gerando tráfego. O objetivo desse é um while infinito aqui, o objetivo é gerar tráfego para a gente ver um pouco do ecossistema de mesh funcionando, né? Então, aqui, vocês podem observar que já começou. Isso aqui é uma ferramenta open source, beleza? É o Kiali. É uma ferramenta open source que ela utiliza-se informações lá. Lembra que eu falei que o Sidecar, ele é um cara que recebe tráfego de entrada e de saída, né? Pô, já que o cara recebe tráfego de saída, pode ser uma boa ideia ele emitir métricas para o Prometheus, né? Então, essa tela, esse projeto é um projeto da Red Hat, né? Um projeto open source, que ele coleta métricas do Prometheus e consegue criar esse gráfico animadinho aqui, né? Que mostra algumas informações bem legais do que está acontecendo no meu sistema, né? Primeiro, eu consigo ver aqui porcentagens de request, né, de response time, considerando percentis aqui, isso é muito importante, né? Quando a gente fala de métrica de infraestrutura, de serviço, é sempre bom considerar percentil para tirar um pouquinho dos outliers aí, né? A gente vê aqui, ó, beleza, tá tudo indo para a versão 1, tudo tranquilo, 33%, response time, eu tenho algumas métricas e eu consigo ver a minha infraestrutura aqui rodando. Lembrando, cara, que são 4 serviços aqui, né? Se a gente olhar aqui esses serviços, né? A gente pode observar aqui, ó, que cada desses serviços tem lá, são 4 players, V2 tem 2 instâncias, mas aqui, ó, a gente tem 2, né? Por que 2? Significa 2 pods, 2 containers, né? O pod tem 2 containers e os 2 estão vivos. Um é a minha aplicação e um é meu sidecar, que está loucamente mandando métrica para o Prometheus e eu estou conseguindo ver aqui as minhas métricas. Então, uma das coisas legais que a gente pode fazer com o Service Mesh é gerenciamento de tráfego. E é isso que a gente vai fazer agora. Lembra que eu mostrei aqui para vocês que o meu Players, que é o meu servicinho lá, esse servicinho daqui, ó, esse servicinho aqui, né? Ele tem 2 versões, mas a versão 1 dele, para mim, é bastante estável, tá tranquila, mas eu quero lançar a versão 2. Daí, beleza, vou usar uma estratégia de Canary Release. E eu vou aplicar essa estratégia... Desculpa. Eu vou aplicar uma estratégia de Canary Release, uma estratégia de Canary Release... Deixa eu ver se configurar. Configurou. Daqui a pouco a gente vai ver o resultado, né? E quando a gente pensa em estratégia de Canary Release, cara, a gente tem duas mais as comuns, né? Ou você faz uma Canary Release por peso, que é o nosso caso aqui. Eu falo, eu vou lançar a versão 2 do meu produto, cara, mas eu não tô tão confiante que vai dar bom nessa versão aí. Vamos colocar 20% ou 30% do tráfego? Assim eu não impacto, eu minimizo o impacto do meu usuário final, né? Essa é uma estratégia. Você pode usar isso para se beneficiar e lançar a versão com mais frequência, né? Lembrando que quando a gente vai para microservice, o nosso objetivo é lançar coisas para produtos, né? Lançar novas features com mais frequência. Então, eu acabei de fazer uma Canary Release aqui, por peso, né? Essa é o modelo de Canary Release e você tem um outro modelo de Canary Release que você consegue interceptar metadados do request, beleza? E fazer, com, por exemplo, request com header client ID 10 ou para a versão 2, todo o resto vai para a versão 1, beleza? Você pode usar essa estratégia também, que eu acho que é até a mais recomendada, por header, beleza? Faz muito mais sentido para mim do que por peso, porque daí você impacta quem você já conversou ali, enfim, é mais fácil de você fazer. Então, cara, eu acabei de aplicar aqui, ó, uma Canary Release e a gente pode ver que a Canary Release está começando a funcionar. Eu coloquei 70, 30, né? Então, aqui ele está mostrando a porcentagem do tráfego, 77%, 23%, né?
Por que essa diferença? Porque, na verdade, eu estou mandando pouco tráfego, beleza? Eu não estou mandando tráfego constante, então o Istio faz uma média ali. Se você tiver alto volume, você consegue fazer isso com mais assertividade, assim. Ele dá um número mais próximo, beleza? Então, se eu olhar o meu YAML aqui, ó, a minha configuração de release, eu posso ver aqui de maneira bem fácil que eu coloquei 70 para a versão 1, beleza? E 30 para a versão 2. Cara, fiz uma kernel release, não mexi no meu código, não impactou no meu sistema e eu consigo testar de uma maneira bastante eficiente, beleza? Cara, isso é uma vantagem muito grande quando você pretende lançar muitas versões, beleza? Isso é bastante legal. Mas mais legal que isso ainda, na minha opinião, né? É uma coisa bem legal mesmo, cara. É quando a gente vem aqui, por exemplo, e eu chego e falo assim, cara, eu quero colocar uma coisa que a gente tem que alguns clientes nos reportam quando a gente fala de arquitetura de microservices é o seguinte, a gente tem aqui esses modelos aqui, né? Esses microservices aqui que são feitos em tecnologias diferentes. Por exemplo, quem fala de segurança em Java provavelmente utiliza algum filter, né? Usa servlet filter para isso, né? Quem trabalhou com Spring Security sabe que na verdade é uma porrada de filter lá que você configura. Por outro lado, quem trabalha com Node já é outra parada, é middleware. Então veja que a gente tem duas diferenças, a gente tem uma diferença de modelo, né? De autenticação. E que se a gente não saber em detalhes, cara, a gente pode criar falhas de segurança ou brechas de segurança. Mas, cara, lembra, o sidecar é um cara que está ali para gente. Então, que tal a gente colocar autenticação naqueles caras sem eu não mexer com eles? Foi exatamente o que eu fiz. Eu acabei de colocar segurança no sidecar e eu estou tomando, na verdade, 401, cara, por quê? Eu acabei de colocar uma segurança, né, baseada em OpenID Provider, não mexi no meu serviço, e de uma maneira bem uniforme, eu coloquei segurança nos microserviços, configurando através de YAMLs. Bem simples, cara. Veja que, cara, não tenho nenhuma preocupação, mas para infraestrutura, para a galera de Ops, é muito legal que eu acabei de criar uma uniformização de segurança, né? Eu sei que o serviço está seguro, porque é o próprio sidecar que está garantindo aquela segurança. E como que a gente faz isso? Cara, fazendo uma simples configuração aqui, ó, do Istio, né? Isso é uma configuração do Istio, que você fala, esse tipo é uma policy, né? Eu quero que esse e esse serviço estejam protegidos, mas eu preciso de uma coisa, o Istio ele é compliance com o OpenID Connect Provider. Então, cara, você precisa informar um Istio de token que seja compliance com o OpenID e uma JKS URI, que é da onde ele baixa os algoritmos para criptografia, para abrir o token. Lembra que a gente falou, cara, pô, tudo acontece no sidecar, né? O que acontece? Na verdade, o sidecar, na hora que, de tempos em tempos, por padrão 3 em 3 minutos, ele bate nessa URL para ele fazer a rotação das chaves para que o sidecar seja responsável por lidar com a autenticação e autorização no próprio sidecar. Isso para a arquitetura distribuída é uma grande vantagem, porque eu não tenho single point of failure. A autenticação está no meu próprio serviço, ali no sidecar, num processo isolado que já implementa padrão de OpenID Connect Provider. E daí, cara, veja que o meu serviço não coloquei nenhum código, cara, aqueles serviços são serviços Go, né? Só respondendo uma API HTTP, e eu já estou tendo 401 aqui, já estou tendo falha, né? Não estou autorizado, né? Se a gente olhar aqui no Kiali, eu já também consigo ver, cara, que tá alguma coisa estranha, né? Já tá vermelhinho aqui, putz, tá alguma coisa estranha. Então, isso também me ajuda a já mapear uma possível falha no sistema. Beleza? Isso ajuda muito, na verdade, ajuda muito. Então, é o primeiro ponto, talvez você olhe o Kiali. Mas vamos acertar esse esquema aí, né? A gente quer ver o negócio funcionar, né? A gente não quer ver o negócio falhar. Então, a gente vai pegar aqui e a gente vai enviar, se vocês verem aqui tem um token, né? Tem um token e eu vou fazer o envio, o mesmo envio, só que agora com o token. Então, pá, mesmo envio agora com o token, tô de boa, consegui retornar 201. Veja que aqui, ó, eu tenho um token bearer, beleza? É um token, beleza, o ALF2, né?
Dá para mostrar aqui, por esse cara aqui, se a gente olhar, que a gente vê o token, né? O token JWT, o tipo de inspiração, o escopo dele, isso é muito importante, né? Vamos dar uma olhada na configuração que a gente fez lá. Vamos dar uma olhada. Por exemplo, o serviço nosso aqui que está atendendo na borda, né? O nosso serviço aqui é o BET, que ele vai ficar verdinho daqui a pouco. Logo, logo vai ficar verdinho. É o BET, né? Então, vamos ver como que eu apliquei a autorização nele. Ó, beleza. Então, eu apliquei a autenticação pelo token e agora eu fiz um outro passo de autorização. O que é autorização? Cara, eu sei que você tem aquele token, mas agora eu quero saber sobre a sua permissão do token. Então, eu estou falando para get, post, put e delete e options, num path que chama API/bets, wildcard aqui, o cara precisa ter o escopo bet or write. Demorou, Claudio. Vamos ver se você não está enganando eu. Aí, tá aqui. Bet or write, o cara tem escopo, então esse token está válido, ele está recebendo a requisição. Aqui, eu tenho outro token. Esse outro token, ele não tem o bet write, tá vendo? Ele tem o match read. Então, esse cara aqui, ele só permite leitura, né? Então, vamos fazer... eu tenho esse token aqui embaixo, eu vou pegar esse cara. Esse token aqui, ele não tem permissão para... Ele é um match read, ele não pode fazer o bet write. Lembra que a gente definiu aqui, ó. No bets, todo mundo... No bets, aqui, né? Todo mundo que for fazer um get, post, put e delete tem que ter o escopo bet write. Eu não tenho. Então, vamos lá que eu vou enviar um token aqui agora com falha. E estou tomando 403. Então, veja que eu consegui fazer autorização e autenticação, não coloquei uma linha de código e o meu serviço está protegido de maneira uniforme, de uma maneira bastante segura, né? Porque eu estou usando o OpenID Connect Provider e usando o JWT. Isso no Istio, ele é chamado de End User Authentication, beleza? End User Authentication. Existe uma outra parte no Istio, não vai dar tempo de a gente cobrir aqui, né, pelo tempo, mas existe uma outra parte no Istio chamada de Service to Service Authentication and Authorization, que daí a gente consegue colocar certificados MTLS e certificados em nível de infraestrutura. Então, veja, cara, que com o simples advento do Mesh, eu consigo colocar tratar uma série de conceitos não ortogonais, ortogonais, que eu tenho que colocar na minha aplicação. Então, eu não preciso mais, está na minha infraestrutura. Esse serviço aqui, ele está protegido. Eu não preciso mais colocar nada sobre ele, porque ele está protegido, porque a infraestrutura está protegida, né? E é essa a sacada. Então, a galera de Ops fica bastante feliz porque a gente tem uma uniformização de segurança. Beleza? Isso, beleza. Rapidão, eu vou para a pergunta aqui. Ou seja, o Rodrigo Formagem está falando para a gente. Ou seja, a utilização de gRPC não é exclusiva do Service Mesh. Posso implementar gRPC para IPC independente de usar Service Mesh. Certo, exatamente, Rodrigo. Cara, gRPC, você não precisa usar Service Mesh para gerenciar esse tráfego para você. A gente implementou, inclusive, num case da Sensidia, e você vai ter o ganho da mesma forma, cara, em performance bem legal, assim, beleza? Cláudio, Andrei Grosbelli. E aí, Andrei, beleza? Eu preciso lidar com autenticação e autorização quando uso o Service Mesh? Cara, não. Isso é bem da hora, que você viu que eu coloquei na própria infraestrutura, né? Eu coloquei um conjunto de YAMLs que estão trabalhando lá no meu sidecar, lá na minha aplicação do meu sidecar, e eles estão trabalhando com a autenticação lá. Eu não codei nenhuma linha de autenticação e autorização. Isso é muito legal, muito legal. E lembrando da uniformização, né? Eu acabei de criar uma maneira uniforme de ter segurança, né? Marcos Fernandes. O custo computacional, CPU memória é irrelevante? Bom, Marcos, eu já testei o Envoy em alguns casos de carga excessiva, por exemplo, 2.500 requests por segundo, um container, a gente consumiu 50 MB de memória, o que eu acho, na minha opinião, né, do meu caso de uso, que normalmente eu trabalho, baixo. Então, não é um problema tão grande levar o custo de CPU e memória, né? Para os meus casos de uso, na maioria das vezes, 50 MB como um sidecar não é um problema para mim. Beleza? O Istio tem painéis, inclusive, Marcos,
para você olhar esses caras, beleza? Para você olhar o quanto esses caras tá utilizando. Pedro Henrique. Claro, conseguiríamos então, por exemplo, no lugar o Keycloak para que ele faça a autenticação ou até mesmo essencial pelo sidecar. É exatamente isso, Pedro. Aqui o que eu fiz, nesse caso aqui, esse issue e esse JWKS URI, se você está acostumado com Keycloak, você vai lembrar dessa URL de Helms, que é o jeito que ele gerencia a autenticação e autorização. Então, nesse caso aqui, a gente está usando o Keycloak, mas a gente já fez testes com o Hydra, né, e a gente está querendo testar aí com o próprio Cognito da AWS, beleza? Então, for OpenID, cara, tá em casa, é bem de boa. Como a plataforma da Sensidia se integra com o Mesh no fluxo Norte-Sul? MicroGateway tem algum tipo de containerização ou integração com Ingress? Não, Bruno, a gente não tem integração com Ingress, a gente usa o próprio gateway da Sensidia lá para fora, né? A gente usa a plataforma da Sensidia para nos proteger. O que a gente garante com a plataforma da Sensidia de Mesh, a gente garante a configuração, a gente usou o Istio como base da nossa implementação, então o que a gente orquestra é uma série de configurações no Istio e utiliza o próprio Ingress do Istio. O que a plataforma da Sensidia faz, ela conecta os dois mundos, né? Ela indica que o serviço está atendendo aquela API, ela dá gráficos mais otimizados ali, que você consegue ver alguns detalhes, mas ela mantém a consistência da configuração do Istio, porque como você viu, é uma série de YAMLs que eu tenho que trabalhar aqui e a gente permite uma configuração ou por tela, ou por API, ou por próprio YAML, se você quiser, mas um YAML muito mais simplificado, e a gente garante uma configuração segura no Istio, de forma que você não tenha problemas com colisão de rotas, beleza, Bruno? Beleza, gRPC exclusiva, acho que é isso. Como eu consigo identificar IPs que estão fora do meu mesh, que estão fazendo requisições? Ulisses, você fala um IP, como eu consigo identificar IPs que estão fora do meu mesh, que estão fazendo requisições? Cara, primeiro, existe uma maneira de você bloquear isso. Se você quiser bloquear, você coloca fluxo MTLS ali, aí ninguém que está fora do mesh consegue chamar, beleza? Mas o Istio tem uma ideia de Service Entry, que é como se fosse um catálogo de Service Discovery. E daí você consegue, porque ele reporta métricas da mesma maneira para o Envoy, da mesma maneira para o Prometheus. Então, você consegue saber qual métrica está chegando. Lembrando que o Envoy ele usa métricas do tipo inbound, né? Ou seja, quando está chegando nele, e outbound. Então, você consegue ter métrica da mesma maneira, mas daí você vai ter que usar o Service Entry do Istio. Não sei se é isso. É uma configuração específica do Istio que você pode fazer e daí você consegue acessar de fora e fazer com que endereços de fora te acessem. Beleza? Massa, beleza, Luiz. Bom, a galera da Sensidia está postando aí o link, cara, para vocês colocarem lá colocarem lá, né, o feedback, né, fala o que a gente poderia melhorar, o que vocês gostariam a mais, né, e para receber esses conteúdos que a gente está fazendo, né, a gente está escrevendo no blog, a gente está criando conteúdos de vídeo também, então é bem legal porque, cara, é um conteúdo técnico, assim, não é um conteúdo puramente de marketing, beleza? Acho que é isso, Aline. Right on time, um pouquinho. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Passou um pouquinho. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Sobre que as potencialidades, lógico que a gente poderia ficar falando bastante tempo aqui, né? Sobre o que Service Mesh nos ajuda. A gente poderia ter, por exemplo, tratamento de suporte a causa engineering, colocando latência. A gente poderia colocar suporte a MTLS, que eu acho bem legal. A gente poderia trabalhar com adapters para criar métricas customizadas, né? A gente acabou fazendo isso no Mesh da Sensidia. Então, tem uma série de outras coisas que a gente poderia falar que é bem legal você ficar por dentro do Istio, né? E uma dica que eu falo
se conectem no canal do Slack do Istio, que é bem legal, cara. A discussão é bem... evolui bem, assim, eu digo, é bem fluida, né? E você aprende muito sobre Istio lá com a galera bem fera que trabalha lá, que responde as perguntas lá. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês, cara. Muito obrigado aí pela presença. Foi um prazer aí. Obrigado pelo tempo, né, de vocês. Despendeu uma hora aqui na hora da janta. Estou concorrendo com a janta, é osso. Muito obrigado.